grande também. Eu sou o Diego Morales, eu trabalho na Propus, uma empresa aqui de Porto Alegre, que trabalha com serviços de infraestrutura em TI, VoIP, NoSQL, Big Data. Usamos um monte de software livre. E uma das coisas que a gente usa também são softwares de gerência de configuração. Eu comecei utilizando o Puppet, e essa palestra meio que nasceu de eu querer me incomodar com algumas coisinhas do Puppet, ou, enfim, querer alguma coisa um pouco mais flexível, um pouco mais ágil para o meu cenário, e procurar alternativas. E daí eu olhei duas alternativas que, na época que eu comecei a utilizar, ainda estavam muito desconhecidas, eu não tinha ficado sabendo delas, que é o Ansible e o Salt. Quem aqui usa Puppet, já usou? Ansible? Salt? Tem um? Dois? Salt realmente é bem menos utilizado. Vamos lá. Para começar, o porquê, né? Então tem esse novo negócio, essa revolução no nosso mundo de sysadmin, que é a infraestrutura como código. Quando tu está responsável por um parque aí por um clusters de dezenas de máquinas, ou centenas de máquinas, ou milhares de máquinas, é óbvio, né? Tu vai ter que usar alguma coisa para automatizar a configuração dessas máquinas. Mas quando tu tem clusters pequenos, ou tu está na TI de uma corporação onde tu tem um monte de servidores responsáveis por um monte de serviços diferentes, também é útil. Também tem que olhar para isso, cada vez mais. Eu não vou falar muito aqui sobre infraestrutura como código em geral, porque eu quero cair logo no Puppet, Ansible e Salt, mas eu vou passar 2 pontos que eu acho legais para motivar. Então, o primeiro deles é que é para todo mundo, não é só para quem está gerenciando um serviço na nuvem com milhares de nós. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente atacou lá na Propus com isso e que fez uma diferença extraordinária para a gente foi o Base System nosso, né? O que é o Base System? O Base System é aquela coisa que tu faz em todas as máquinas, né? Quando tu instala um Linux ou um Windows, ou quer que seja, quando tu instala um sistema, tu tem uma série de passos ali que tu tem que fazer meio igual para todo mundo. Tipo, repositório de pacotes, configurar lá o mirror que tu quer utilizar, qual o resolver DNS, o cliente NTP, se tu vai integrar com a autenticação com o LDAP, o SNMP, o backup, o envio de log, etc. Tudo isso é tudo meio igual, mas cada máquina pode ter um parâmetro diferente e tu tem que fazer em todas, ou quase todas. Para isso é ótimo gerência de configuração. A gente tem agora lá, antes a gente tinha um documento que descrevia o nosso Base System. E era uma merda, demorava para fazer, volta e meia tinha uma coisa errada, ou desatualizada, isso aqui a gente não faz mais assim, aí esqueceram de atualizar aqui, aquela coisa. Alguém pode dizer assim, mas eu tenho uma imagem lá que eu subo ela e já está tudo pronto. Ou eu tenho um script que faz tudo. Ou o meu Preside, o meu Kickstart faz tudo para mim. Bom, eu acho que gerência de configuração, Puppet, Ansible ou Salt, a gente vai ver mais tarde, é muito mais flexível para esse caso. Faz a tua imagem, o teu Preside, etc., faz um básico, te prepara para entrar com o software de gerência de configuração que vai fazer o resto. É mais fácil de manter, é mais fácil de alterar. E sobre a questão da documentação, também é documentação executável. Isso é uma das coisas que eu acho mais legais em tu ter a tua infraestrutura como código. Tu não precisa mais documentar ela. Ela já está documentada e é uma documentação que tu roda e ela faz o que tu precisa. Tudo bem que não é uma documentação bonitinha que tu vai mostrar para o teu chefe, mas ela é melhor ainda. Ela é uma documentação técnica que está ali exatamente o que acontece de fato na tua infraestrutura. Se chegar alguém novo na tua empresa mas o cara não sabe usar aquilo, bom, ele pode aprender a ler aquele código e daí ele vai saber exatamente como se faz aquela tarefa. Vai poder entender, vai poder evoluir, vai poder melhorar aquilo ali sem partir do zero. Tu sempre vai fazer da mesma maneira. Tu vai ter versionamento, tu pode revisar, tu pode pedir para os teus colegas revisarem, pensei numa solução nova aqui para a gente sobre isso, dá uma olhada aí o que tu acha. Sem ter que ficar mostrando para o cara no shell, nem nada assim. Tu pode fazer testes até automatizados em cima disso. E, se tu tem aí um processo de gerência de mudanças, eu acho que até dá para fazer um processo de gerência de mudanças que seja realmente útil e faça sentido
quando tua mudança é um diff num código que tu pode analisar, revisar e aprovar ou não. Então, não é só para quando tu tem 1 zilhão de servidores ou tu precisa fazer muito rápido. Ela tem outras vantagens, como essas. E, vamos indo direto ao ponto, sobre gerência de configuração, os principais players desse mercado estão aí. A gente vai falar aqui dos 3 de cima, os 2 caras de baixo. Tem o Chef, que é muito popular, muito utilizado, mas, enfim, não dava para caber todo mundo nos meus estudos, nem nessa palestra. E o CF Engine é meio que o pai de todos. Ele foi o que veio primeiro e definiu o padrão a ser seguido, muitas vezes. E se eu tiver que resumir, se eu tivesse só que acabar agora e resumir numa palavra cada um desses caras, desses 3 caras que a gente vai falar, é isso daí. Puppet é maturidade, Ansible é simplicidade, Salt é flexibilidade. E a gente vai falando mais disso ao longo aqui. E vamos lá, Puppet. Então, o Puppet foi criado em 2005 por um sysadmin, esse tal de Luke Keynes, ou Canis. A empresa se chamava Puppet Labs, recentemente se renomeou para Puppet. Alguns dos clientes reportados deles aí no site deles. E nós temos aqui a arquitetura do Puppet. Eu esqueci de pegar o meu apontador aqui. Peraí. Beleza. Então, este cara aqui, o Puppet, ele tem um Puppet Master e agentes rodando nas máquinas. Ele funciona em modo pool. Tá? Os agentes conectam no master e puxam suas configurações. Eles vão lá e perguntam para o master: Master, como é que eu sou? O que eu preciso fazer? Qual é a minha descrição? O que eu tenho que aplicar aqui? Esse Puppet Master ele guarda uma série de informações num PuppetDB, um banco de dados dele lá, que é acessado, carrega informações muito úteis, e os dashboards que existem para Puppet, geralmente se conectam no PuppetDB. Entre os livres, dashboards livres, o Puppet Explorer é ultimamente meu favorito. Tem o Puppet Board também. Eles conectam no PuppetDB e te mostram, esses são os nós que estão aplicando as configurações, aqui deu erro, aqui não deu, etc. O Puppet ele não tem a direção de empurrar a configuração ou fazer um push de alguma coisa. Para essa parte de orquestração, ele geralmente é associado com uma outra ferramenta, que o mais comum aqui é o mCollective. Que daí tu tem um agente rodando, que na verdade ele chama, na terminologia dele de servidor, rodando na máquina, e um client rodando no server aqui, que é da onde tu empurra configurações para cá. Só que a linguagem que tu usa para fazer as coisas no mCollective não é a mesma do Puppet. Então fica um negócio meio esquisito e não é lá tão popular assim. Muita gente usa só o Puppet. Então, já falei aí de ser pool, tu pode rodar ele também em modo masterless, que tu baixa o código para a tua máquina e roda ela ali. Muita gente usa assim, e todas as ferramentas, as 3 ferramentas e as outras também, podem ser rodadas dessa forma. Tu vai lá, dá um clone no repositório e roda o código localmente. Tu programa o Puppet numa DSL, junto com uns templates ERB de Ruby, e agora nas versões novas tem uma outra linguagem de template própria do Puppet. Ele é feito aqui em Ruby, Clojure e Java, mas a DSL é o que tu programa e isso é meio irrelevante. Eventualmente, quando tem que fazer algum módulo para estender, daí tu usa a linguagem por baixo, tem que fazer em Ruby ou coisa assim. A segurança é com certificados SSL, e que tem uma CA própria do Puppet, que é bem fácil de manter, porque ele já te dá umas ferramentinhas para isso, ou tu pode integrar com uma outra CA. E o mCollective é para orquestração, né, como eu falei. Versão Enterprise, como eu falei, o Puppet é muito sobre maturidade, e ele tem uma versão Enterprise aí bem forte comercialmente, e tal, com um dashboard super bonito que faz um monte de coisa. Classifica os nodes, esse meu node aqui é um Apache, etc. Tem uma parte de orquestração agora na versão nova do Enterprise que está entrando, só que não é software livre. E tem um pricing aí que para Brasil é meio caro. Todos eles são.
Em termos de software livre, nós temos aí o Puppet Explorer, que nem eu falei, que é feito pela Spotify, o Puppet Board. Muita gente conhece o Puppet Dashboard, mas ele é legado, não é muito bem mantido mais. Tem aí outros caras Foreman. E tem aqui um pacotão que junta vários desses caras numa instalação fácil de subir, assim, num Vagrant, que é esse PCP. Muita gente não conhece ainda, isso é um negócio da comunidade brasileira. Depois a gente vai falar mais da comunidade. Está disponível aí para quem quiser testar. Às vezes eu vou passar rápido, galera, mas os meus slides são muito para referência depois, tá? Então vai ter o link para os slides aí, vai estar no Macadu e aproveitem lá que tem os links. Sobre o Ansible, então o principal objetivo do Ansible está lá na documentação dele, é simplicidade e facilidade de uso, tá? Ele foi criado em 2012. Ele não tem lá muito uma arquitetura. No Ansible tu tem uma control machine, que pode ser o teu laptop ou um servidor, e dessa control machine tu conecta nas máquinas sem agente. Essa é a grande vantagem dele, alguns acham de uma desvantagem. Ou no Linux via SSH, ou Unix qualquer, né? Ou no Windows através do PowerShell Remoting, lá, etc., o WinRM. E ele tem dashboard proprietário, que é esse Ansible Tower, e em termos de software livre não tem muita coisa. O que muitas vezes se utiliza é o Rundeck, que eu, se der tempo, vou mostrar um pedacinho para vocês. Então, um negócio que é sem agente, pool rodando local de novo, como todos. Às vezes pode ser considerado meio lento, porque ele está usando SSH ali, etc., mas tem algumas dicas para acelerar ele. Se vocês tiverem esse problema, deem uma olhada. Windows simplifica a orquestração em várias máquinas. Esse vamos dizer assim, o foco do Ansible é essa orquestração dirigida e eu poder fazer coisas do tipo, olha, eu quero que tu tire essas máquinas aqui do balanceador, vá lá, conecte no meu balanceador e altera a configuração deles para tirar essas máquinas. Daí depois tu vai nessas máquinas aqui e atualiza a aplicação nelas, rebuta elas se precisar, espera elas voltar. Ok, elas voltaram, daí tu volta lá no balanceador e bota as máquinas de volta no balanceador. E conecta em outro lugar, faz outra coisa, etc., tudo até terminar. Isso esse workflow é um negócio que fica fácil de fazer no Puppet, bem mais fácil do que nos outros. A linguagem que tu programa ele é YAML, é uma markup language, então não é bem uma linguagem, fica meio esquisito, muita gente gosta, muita gente odeia. E com templates Jinja 2 do Python, ele é feito em Python, para quem curte Python e quer, de repente, programar um módulo, fazer uma extensão, isso ajuda. E a autorização e criptografia é o próprio SSH que cuida disso. Ou, no caso do Windows, o WinRM, etc. Não é dele em si. O Tower é a versão proprietária. Eu ia até tirar esses slides de coisa proprietária, porque a gente está no Fórum Software Livre, né? Mas, enfim. Ele tem uma feature agora de System Tracking também, que é meio parecido com o que o Puppet faz, dizendo, essas máquinas aqui elas estão divergindo do padrão, elas não estão compatíveis com o que está descrito no código, etc. Ele faz esse rastreio para auditoria e etc. Tem ali algumas variantes, vai pagar no mínimo $50 por node por ano. E de software livre, nós temos o Rundeck, como eu falei antes. Tem esse Semáforo, que é para ser uma open source alternative to Ansible Tower. E o Foreman é uma ferramenta que, enfim, não dá tempo de falar dela aqui, mas ele se integra com Deus e todo mundo. O Salt, então criado em 2011. O Salt é o cara da flexibilidade. Ele tenta fazer tudo que der para fazer. A arquitetura dele é um master, eu tenho minions aqui, que são os agentes, no caso, que ele se comunica com esses minions através de um protocolo de fila, de mensageria de filas ali, o ZeroMQ. Ou então, tu tem um pedacinho agora do Salt, meio... já não dá para dizer que é novo, mas... que é o Salt SSH, que ele funciona que nem o Ansible. Ele vai lá, se conecta por SSH na máquina e faz o que tem que fazer. No caso do tradicional aqui com minions, ele pode ser tanto push como pull. Tu pode tanto o minion puxar uma coisa como o master empurrar o negócio. Ele também
tem uma ferramenta aqui, software livre de dashboard, para tu controlar ele, esse Saltpad, mas é tudo muito cru ainda, muito estável, muito alfa. As pessoas reclamam que não é fácil. Então, flexibilidade, né? Várias maneiras de rodar, com SSH, sem SSH, pull, push. Ele é rápido, esse negócio de ele rodar em cima de ZeroMQ deixa ele muito rápido, ele é o mais rápido dos três para executar uma operação e ele retornar, fazer em todo mundo, já retornar rapidinho para ti. A linguagem também é um YAML com template Jinja, só que aqui com detalhe. O teu template YAML tem Jinja dentro. É meio como se fosse macros. Tu bota o teu código, ele é um template, tu pode botar um for lá, um loop dentro dele, e ele vai virar uma outra coisa. Isso pode trazer problemas na hora de debugar. Python de novo. E a questão da autorização e da criptografia é um troço meio discutido e problemático no Salt, porque é implementado por eles mesmos. Eles já tomaram um bug de segurança muito sério nisso daí. Resolveram, mas continua sendo deles, e eles agora estão investigando outras maneiras de fazer criptografia em cima disso, e está um negócio em evolução. Assim. O pessoal não costuma recomendar tu rodar Salt aberto na internet, assim, porque a criptografia deles não é lá mega confiável. Talvez isso mude em breve. Enterprise é uma bagunça, é tudo meio camuflado, nunca dá para saber, mas eles têm uma proposta lá, mas tu contrata eles e eles vão lá e te botam alguma coisa. Existe um dashboard Enterprise deles, só que quase não se tem notícias desse negócio. Tu tem que catar num vídeo do YouTube, lá onde eles vão fazer uma demonstração, lá no meio do vídeo, onde aparece esse cara. Screenshot, essas coisas, não tem nada. Nem trial. E não Enterprise tem algumas coisas, mas é tudo muito alfa ainda. Tem pelo menos uns 3 aqui. O Saltpad parece ser o mais promissor, ele tem uma carinha bonitinha, assim. Tem um aqui que era muito conhecido antes, o Halit, está abandonado também. Foreman, em todas. E vamos lá. Vou botar aí o slidezinho com Show Me the Code. Então, um exemplo mais básico, mais inicial de todos de gerência de configuração é o Package File Service. Porque se só desse para fazer isso, já era muita coisa. O que é isso? Eu vou instalar um pacote. Aqui é o Puppet, tá? Aqui, pacote OpenSSH Server Ensure Installed. Eu vou definir um arquivo lá, sshd config. Vou copiar ele aqui do meu código. Eu tenho vou copiar ele ipsis literis, assim, sem ser template, nesse caso. Root on, usuário, modo, notify. O notify, porque eu estou dizendo aqui, eu tenho um serviço SSH que tem que estar rodando e tem que estar habilitado. E esse notify faz com que, quando esse arquivo for alterado, ele vai reiniciar o serviço. É uma maneira de linkar uma coisa na outra. O Puppet, anteriormente, não tinha ordem implícita. Tu tinha que botar coisas como um require aqui para dizer que esse arquivo tem que ser colocado depois que o pacote já estiver instalado. Mas na versão 4 do Puppet, agora o default é seguir a ordem do manifesto. Então, tu não precisa botar mais isso, porque ele vai fazer na ordem. Tá? Isso daqui é um manifesto, que tem vários resources, como o Package File Service. No Ansible. No Ansible, como eu estou orquestrando, eu tenho que dizer para ele quais servidores vão ser aplicados isso daqui. O Ansible eu preciso ter um inventário, né? Eu preciso ter um inventário que diga assim, essas são as minhas máquinas. E é nelas que tu vai atuar. E daí ali eu posso definir grupos e etc. E aqui eu digo em qual grupo eu vou querer rodar esse código aqui, por exemplo. Se em todas as máquinas, ou num grupo específico, ou numa máquina específica. Então eu dou um nome, eu gosto que ele geralmente te induz a botar esses nomes aqui descritivos. Eu tenho aqui um package, então, para pegar server, um template. Nesse caso aqui eu estou usando um template, mas eu poderia ter copiado o arquivo só. Mesma coisa lá do Puppet. Também eu tenho um notify aqui. A única coisa que no Ansible eu tenho que fazer um handler que vai tratar esse notify. Então eu tenho tanto um serviço que diz que ele tem que estar iniciado, quanto um handler que diz que tem que reiniciar o serviço. E esse notify ativa o handler. Isto é uma play
aplicada em all hosts, e o package template insert são módulos. No Salt eu tenho fórmulas. Cada um tem uma nomenclatura diferente. Fórmulas que descrevem states. Como aqui o packaging style, OpenSSH Service, o service.running, onde eu tenho aqui o SSH, e eu tenho o file.managed, onde eu tenho esse negócio aqui, e eu linko aqui, esse watch-in, eu linko com o serviço quando esse arquivo for alterado. Isso que eu botei no watch-in aqui é reiniciado. Não, é chutado lá e ele reinicia o serviço. É um pouco estranha a sintaxe, mas ela fica até mais simples de ler do que o Ansible. E então vou mostrar loops agora, um outro exemplo de código. No Puppet, isso daqui é novidade do Puppet 4. No Puppet 3 não tinha loops na DSL dele. E daí tu tinha que partir para umas soluções meio nojentas quando tu tinha que fazer várias coisas iguais. No Puppet 4, tu já tem loops, então tu define aqui uma variável com vários caras e tu faz um loop neles aqui. Nesse caso, nesse exemplo muito babaca que eu estou fazendo aqui, eu estou criando symlinks de uma aplicação lá no meu user local bin, apontando para um path da minha aplicação. Então, eu estou criando um symlink ali para cada um. No Ansible, o Ansible faz loops de um jeito muito louco. Eu tenho aqui um file, tá? State link, tá? Lá com o destino e origem. E eu boto aqui nessa minha task, isso daqui é uma task, tá? Essa task create symlinks for our app, que usa o módulo file e usa com os itens, with itens, e daí eu boto aqui os itens que vão ser substituídos aqui, ó, e ele faz um loop em cima disso. Tem várias maneiras de fazer esses with. Tem with dict, with nested para fazer loop dentro de loop, with file globs para eu pegar e casar todos os arquivos que estão ali no meu source. Ela tem maneiras diferentes de quebrar a linha no Ansible aqui, se vocês estranharem, tem várias maneiras de quebrar a linha. E aproveitando para falar muito rapidamente sobre uma questão de idempotência. Idempotência. O que é isso daí? É um troço que às vezes surge nas discussões, por exemplo, se alguém discutir Puppet versus Ansible e tal. Porque o Puppet bate muito nessa tecla. Idempotência é a propriedade que diz se eu repetir isso daqui, o resultado é o mesmo. Então, se eu fizer 2 vezes a operação, ele não vai tentar fazer 2 vezes a coisa. Ele só vai fazer a segunda se precisar fazer, ou só vai fazer o pedaço daquela coisa que precisar ser feito. Às vezes parece que Ansible não tem idempotência, ou não dá bola para isso, mas, na verdade, tudo depende da programação dos módulos dele, e a maioria dos módulos respeita isso. Então, se eu for lá e apagar só um desses links aqui, ele só vai recriar esse link. Ele não vai mexer nos outros, ele não vai tentar criar os outros e dar falha, porque já existe, nem nada disso. Ele vai fazer a coisa certa, ele vai lá e vai criar só o link que não tem. Assim como o Puppet faz, assim como o Salt faz. Mas o Puppet é o cara que realmente, vamos dizer assim, preza e traz esse conceito da idempotência como um cidadão de primeira classe no ambiente dele. Salt. Como eu falei, o Salt ele usa template dentro do código. Então, isso daqui, para quem conhece Jinja, é um template Jinja. Tá? Essa coisinha aqui, chaves, percent, daí bota um for aqui, os itens, e daí tem o texto, né, que é o template em si, onde ele vai substituir aqui o binário por cada um desses caras. Tu pode usar Jinja em todo lugar no Salt, inclusive na parte onde tu define variáveis dos servidores, que no Puppet é o Iera, no Ansible tem lá o grupo vars, no Salt ele se chama pillar. Eu vou lá e defino variáveis associadas aos meus servidores, que eu posso usar essas variáveis dentro do meu código. E eu posso aplicar templates dentro dessas variáveis também, e com Jinja, e fazer as coisas mais malucas, fazer loops dentro da minha definição de variáveis, etc. Buenas. Ok, mostrado o código, falando um pouquinho agora de outras coisas. Tá? As baterias, né, batteries included,
Todos esses caras, eles têm comunidades onde tu vai lá e as pessoas colocam códigos de receitas, né, manifestos, fórmulas ou plays, para a comunidade inteira utilizar. O mais forte deles, né, maturidade do Puppet, é o Puppet. O Puppet Forge é um troço muito bem organizado, com muito módulo bom. E ele tem umas classificações lá entre módulos suportados e aprovados e tal, que é meio que um selo de qualidade da Puppet. Tá? Os suportados, eles são suportados pelo Puppet Enterprise. Os caras vão lá e, se tu contratar o suporte deles, eles vão te dar suporte naquele módulo. Os aprovados é só um selo máximo de qualidade ali da comunidade. E o Puppet, a maioria das coisas que ele faz com esses módulos. Né? Tem um módulo lá para Apache, um módulo para RabbitMQ, para MongoDB, o que for. E tipos nativos, como o Package, File Service, ele tem muito poucos que tu usa para construir esses módulos. Já o Ansible, ele tem os módulos que seriam mais ou menos o equivalente aos tipos nativos do Puppet, eles são muitos. O Ansible tem uma abordagem diferente. Ele inclui um monte de coisa na distribuição, um monte de módulo que faz coisas pequenas, como, sei lá, tem lá um módulo lá para RabbitMQ User, por exemplo, para criar um usuário no RabbitMQ. Isso é um módulo que faz parte do core do Ansible. Eles são bem abertos a receber esses módulos. E eles têm roles, que os roles seriam mais ou menos equivalentes aos módulos do Puppet, tá? Um agregado maior de instruções para fazer uma tarefa específica, por exemplo, um role que vai instalar um cluster RabbitMQ, um role que vai instalar um Nginx, etc. Eles têm no Galaxy. Ansible Galaxy é o repositório deles de roles. E no Salt, o Salt é o Salt, porque o Salt tem várias coisas diferentes, maneiras e confusos. Ele tem módulos que eles chamam de execution modules, eles têm módulos que eles chamam de state modules. Os de execução, eles são numa pegada mais ad hoc, assim, do Ansible. Assim, esse módulo vai lá e executa tal coisa, faz agora. E esses, ao contrário do Ansible, esses muitas vezes nem se preocupam com idempotência e tal. E os state modules são a pegada mais Puppet, que é assim, aqui está definido o estado desse meu recurso e eu quero que ele fique assim. Então, eu tenho lá um módulo que trata o problema dessa maneira. Ele tem lá um Salt Contrib e ele tem lá um site Salt Starters, que é mais ou menos o equivalente aqui ao Forge e ao Galaxy. Como é que é a documentação desses caras? O Puppet é essa coisa bonitinha. Uma árvore organizada, muito bem documentado, muita coisa boa, organizado e tal, e tem essa Learning VM. Para começar, para aprender Puppet, eu recomendo muito essa Learning VM. Ela é tu baixa lá, sobe um ambientezinho Vagrant, com todo um Puppet lá dentro, e ele tem lá tu abre um HTML lá, um sitezinho dentro dessa VM que já tem um how-to, assim, um guia, dizendo passo a passo para tu ir conhecendo a linguagem aos poucos, com exemplos e tal. É assim, uma mamata de aprender Puppet com esse negócio aí. O Ansible, a documentação dele é mais assim reta, assim, ela é mais como se fosse um tutorial. Já a documentação dele é como se fosse um tutorial. Ela é fácil de entender, fácil de seguir. Ela não é tão boa como referência quando tu quer saber assim, eu quero saber tudo que há para se saber sobre esse tópico aqui. Daí às vezes tu não acha, dependendo do tópico, porque meio que não está lá no tutorial. Então começa, né? Para aprender Ansible, tu começa lá no início, lá o Getting Started, vai lendo, vai embora, vai lendo na ordem dele ali, que é bem fácil, é muito fácil de aprender, né? O meu ponto muito aqui é que o Ansible é o cara mais fácil de começar e mais fácil de aprender a utilizar. E o Salt é isso aí.
O Salt, sendo Salt, ele é, cara, a documentação dele tem tudo por todos os lados, é uma floresta, ela é grande, ela é muitas vezes bonita, linda, é meio confusa, às vezes pode até te dar uma rasteira. Eles, ultimamente, estão tentando dar uma organizada nisso e te fornecer um caminho dentro dessa floresta que seja mais fácil de achar, mais fácil de seguir, que é esse Getting Started. Então, para começar a aprender o Salt, o canal é pegar aqui o Getting Started. Comunidade. Bom, o Puppet é o que tem a comunidade mais assim vibrante aqui no Brasil, principalmente, porque aqui tem essa empresa, a Instruct, uns caras chamados Guto Carvalho e Miguel Filho, que ela é muito atuante, os caras estão aí há muito tempo falando de Puppet e tal, e movimentam bastante a galera, tem grupo no Telegram, tem IRC, né, tem as listas, tanto em inglês quanto a brasileira, é bem movimentada. Tem meetups, tem os canais lá no IRC, e uma das coisas que mais bomba hoje em dia, né, a TI virou, o Telegram virou um negócio no mundo de TI, ele é o novo IRC. Para quem não sabe, existem 1 milhão de grupos de TI no Telegram, tem até uma lista lá, meio catalogando eles. E o grupo de Puppet no Telegram é bem movimentadinho. No Ansible tem uma lista em inglês, existe uma lista em português, na verdade, não sei se alguém faz parte, que não tem nenhuma mensagem lá ainda, parece que não há muito interesse. Não existe uma empresa assim propagando o Ansible, fazendo negócio com o Ansible no Brasil, né? Agora, o Ansible é da Red Hat, e talvez eles até façam alguma coisa, né? Então, acho que é isso, sim, falta alguma cabeça, assim, algum pessoal que realmente gere muito conteúdo tentando propagar o Ansible. Mas existe muito interesse nele no Brasil. Esse grupo no Telegram está não é muito movimentado, mas tem um movimento meio constante e tem bastante gente lá já. Tem uns meetups que estão meio parados no Brasil, não tem quase nada. A lista em inglês é bem movimentada, ele tem uma comunidade forte lá fora. E o Salt não tem quase nada no Brasil. Pelo que eu saiba, não tem nem grupo no Telegram, nem lista, nem nada. Ele tem uma lista em inglês muito forte e ele tem uma comunidade muito forte lá fora. Ele é o que tem mais contribuidores porque o projeto é muito receptivo. Então, tu vê aí, às vezes, algumas comparações na internet batendo nessa tecla, assim, que o Ansible é mais, vamos dizer assim, mais receoso de receber qualquer contribuição da comunidade, porque ele, vamos dizer assim, ele quer definir uma linha para o projeto mais bem definida. Nós queremos fazer isso, nossa filosofia é essa, nós queremos fazer as coisas desse jeito. O Salt tem essa característica de querer abraçar tudo, querer fazer todas as coisas de todas as formas que as pessoas querem fazer. Então, ele recebe muito mais contribuição nesse sentido. No Brasil, é muito pouco utilizado, pelo que eu sei. Bom, eu tô voando nesse negócio. Pelo menos vai dar para perguntas e para mostrar um pouquinho o Rundeck. Concluindo, tá? De novo, esse negócio da maturidade, flexibilidade e simplicidade. Qual é que é o mais importante? Depende. Eu não consigo decidir isso nem para mim mesmo, quanto mais para vocês. Cada um tem que pensar no seu caso. São 3 coisas que eu valorizo muito. Eu quero as 3, mas não tem almoço grátis, né? Então, tem que escolher o que é o mais o teu caso. Eu tinha começado com Puppet e o que eu sentia falta muito era a questão da flexibilidade de eu poder fazer, principalmente a questão do modo push, né? Eu tenho um código aqui, estou trabalhando nele e eu quero empurrar para a máquina, de preferência sem ter que ter agente nenhum. Eu acho que o Ansible ele te dá uma oportunidade de tu não, assim, tu conecta numa máquina, de repente tu tem um cliente lá, tu tem uma operação para fazer, tu quer instalar uma coisa ou tem um serviço para prestar para ele,
Se tu tem acesso a SSH, tu simplesmente vai lá, conecta via Ansible, faz o que tem que fazer, vai embora, e ele não precisa nem ficar sabendo que tu usou, automatizou ou não alguma coisa. Não precisa instalar nada na máquina, não deixa resquício algum. Eu acho isso muito interessante. Isso era uma coisa que eu gosto muito nele. Por outro lado, o Salt, por exemplo, te permite fazer as coisas de várias maneiras, porque, por exemplo, eu também tenho ambientes onde o Puppet cai muito bem, onde eu boto lá um Puppet Server dentro de um cliente nosso, e o parque de máquinas é gerenciado por aquele Puppet Server, elas estão lá, eu tenho lá o meu Base System definido em cada uma, quando eu preciso botar alguma coisa a mais no meu Base System, elas todas se atualizam automaticamente, né, controlado com o meu código está versionado e tal, quando eu disparo a nova versão, eu testo numa máquina, numa outra, e depois eu disparo para todas, e beleza, está feito o meu negócio. Ou então eu tenho algumas instalações específicas que eu quero que sejam de determinada forma ou outra. E isso tudo é gerenciado. Quando eu tenho o servidor Puppet dentro do cliente, isso faz muito sentido. Mas às vezes eu tenho só um servidor lá no cliente, ou um em cada lugar, e eu não tenho um servidor Puppet, não tem muito espaço para eu botar um servidor de gerência de configuração dentro dele. E o Ansible me cai melhor. E o Salt, o que agrada é que ele poderia funcionar das duas maneiras. Eu poderia, com a mesma linguagem, resolver os dois problemas, os dois cenários. Eu tenho aqui um repositório no GitHub, onde eu estou gradativamente colocando um monte de exemplos, um monte de coisas sobre esses três caras. Então, eu tenho já ali uma instalação, por exemplo, completa de RabbitMQ, de um cluster RabbitMQ, tanto em Ansible quanto em Puppet. O Salt ainda está por vir. Eu tenho esses exemplinhos que eu mostrei para vocês aqui, lá. E eu estou instalando as ferramentas que giram em torno de cada um, né? Então, os dashboards do Puppet, o Rundeck no Ansible e o Saltpad vai vir. Tem todos os servidores e coisas ali. Eu vou mostrar para vocês agora um pedacinho do Rundeck. Vou mostrar aqui como é que ele funciona. Espera aí. Com o Ansible. Esse é o Rundeck. Ele é um software que não tem nada a ver com Ansible, com Puppet ou com nenhum desses, mas ele tem sido meio que um parceiro comum em instalações de Ansible, aí, fazendo meio que às vezes do Ansible Tower. O Rundeck ele serve para eu definir workflows de ações, né, eu definir jobs que se conectam remotamente numa máquina e fazem uma determinada coisa, né. Então, ele, por padrão, assim, o básico dele é funcionar com SSH. Então, eu cadastro lá chaves SSH nos meus servidores, cadastro essa chave no Rundeck, e daí eu posso rodar comandos via SSH nessas máquinas, e eu posso organizar esses comandos em vários passos. Então, se eu tiver vários comandos, eu posso criar um job que é executar vários deles, copio um arquivo, rodo o comando tal, depois etc, etc, etc. E ele tem plugins, ele suporta plugins para conectar ele com várias coisas, e uma dessas coisas é o Ansible. Daí ele usa o Ansible como o engine de execução dele nos servidores remotos. Então, eu tenho um projeto, o Rundeck funciona criando projetos. Tá? Eu criei aqui um carinha de exemplo. Eu tenho aqui, nesse projeto, eu defino, aqui em algum lugar, que o meu Resource Model é um plugin do Ansible,
que isso vai fazer com que ele pegue os hosts que estão disponíveis dentro do Rundeck do inventário do Ansible. E eu boto aqui o Node Executor também como Ansible e o File Copier como Ansible aqui também. E daí eu posso criar um job, que, por exemplo, eu tenho aqui o meu exemplinho do loop, aquele que eu fiz. Deixa eu dar um editar aqui. Eu vou aqui, eu dou um nome, eu dou uma descrição. Peraí. Eu posso adicionar opções aqui, na hora de rodar, por exemplo, eu tenho uma opção, eu passo uma opção para o comando que eu estou executando fazer algo diferente, né, variar alguma coisa. E aqui, quando eu defino meus steps, eu tenho duas maneiras de fazer. Uma delas é definir um workflow completo, onde eu vou definir um Ansible Playbook como sendo o cara que faz todo o meu job. Eu simplesmente vou rodar esse Playbook Ansible, e isso é esse passo do meu job, né? Ele vai atuar em todas as máquinas, e não em cada máquina individualmente. Com o Ansible, usando o Ansible como Remote Execution aqui do Rundeck, eu tenho essa opção. O próprio Ansible vai lá e conecta em todas as máquinas, não preciso o Rundeck conectar em cada um. E daí eu posso adicionar mais steps aqui, mas eu fiz só esse daqui para exemplificar. Eu posso dizer em quais nós eu quero habilitar. Então, eu tenho aqui 3 maquininhas aqui no meu exemplo, M1, M2 e M3, que vieram do inventário do Ansible. Ele, inclusive, deixa eu ver se aqui aparece. Não. Tem uma parte que aparece todos os facts que ele pegou. Então tá, eu vou aqui, nem alterei nada aqui. Eu vou dar um run job now agora. Ele vai lá, está rodando o job. Beleza, rodou, está ali succeeded em 6 segundos. Eu tenho um log output aqui. E esse é o output do Ansible. Tá? Ele diz ali, ó, eu tenho uma play. Começou uma play específica, que lá eu só tenho uma. Eu tenho essa task, esse setup, ele pega as informações dos nós, caso eu queira utilizar isso dentro da minha play, por exemplo. Qual é que é a CPU, quanto de memória tem, ele coleta esses dados, os fatos, né, assim como tem no Ansible ou no Salt, ele coleta essas informações da máquina e eu posso usar isso como variáveis dentro da minha play, do meu código de gerência de configuração. E aqui ele vai me dizendo assim, o Ansible funciona assim, ele vai fazendo e vai me dando um ok, ou, no caso aqui, tudo já estava feito, então ele me deu tudo ok aqui. E no final ele me diz que eu tive 2 ok para cada um, 2 ok para cada um, é uma coisa assim, e nem nada mudou. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu acabei de apagar um daqueles links. Então, se eu vou lá, se eu der um run again aqui, ele vai vir aqui. E ó, ele dá lá que ele mudou um item que foi aquele que eu apaguei. Só mudou aquele. Eu ainda posso fazer o meu job aqui de outra maneira. Como eu disse antes, eu posso rodar ele por nó, onde daí o Rundeck faz a execução para cada nó, fazendo com que o Ansible, a cada vez, atune só num dos nós. Meio que dá na mesma, só vai mudar praticamente o log output e a maneira como
como o Rundeck me reporta a coisa, porque daí ele sabe que são 3 itens, então ele dá aqui esse complete 3 de 3 aqui, e no log output fica um pouquinho mais bonito, porque ele bota para cada um aqui, ó. M2, M3, as tarefas que foram executadas. Buenos. Galera, é isso que o tempo permite. Estou aberto para perguntas. Estão aí os meus contatos, tá? E-mail, Twitter. Se precisarem de algum, se quiserem usar o repo aqui, tiverem algum problema, ele está meio, né, não está muito manso ainda, não consegui investir tanto tempo nele. Se tiverem algum problema, podem falar comigo. Tem meu blog aí. Tem esse Papo de Sysadmin, que é um grupo que eu participo lá no Face com dicas sobre o sysadmin. Tem o site da Props, a empresa que eu trabalho, e o esse infraagile.io, que tem uma iniciativa aí de infraestrutura ágil no Brasil, com informações bem interessantes. Tem aí outra palestra minha sobre Ansible ali também. E enquanto a gente vai para perguntas, eu deixo com essa cena pós-créditos aí, com mapeamento de várias coisas entre eles. Uma pergunta? Vou botar aqui. Tá, beleza. Agora tem esse negócio do Macadu que projeta a pergunta. Lá no vai estar os slides lá no Macadu. Lá no próprio slide está o link que ele está publicado no meu site já. É só entrar lá. Tem um monte de links nessa palestra para vocês conhecerem mais e tal e tomar a decisão de vocês, né? Não tem um que seja melhor ou pior. Tem o que é melhor ou pior para o teu caso, para a tua situação. Alguém aí tem uma pergunta enquanto isso? Pode ser? Enquanto vocês botam aí. Alguém aí? Perguntas? Perguntas? Vamos lá, sem timidez. Alguém? Ajuda. Opa. Tudo bem? Meu nome é Rafael. Você já teve alguma experiência com o Docker, com Já. algum desses? Sim. O Docker é um outro assunto ainda dentro de tudo isso. Mas assim, um Docker tem lá o Dockerfile, ele te permite, né, construir aquele container de várias formas. Entre elas, tu pode usar Ansible, Puppet, Salt. E daí varia, assim, tem um projetinho até, por exemplo, para o Ansible, que ele se comunica, tu não tem que mais instalar o Ansible dentro do container ali para rodar ele consegue se comunicar de fora. Então, porque senão tu acaba assim, o Puppet, tu vai ter que instalar o Puppet dentro do container para conseguir rodar o Puppet lá dentro. E daí depois tu vai ter que escolher entre deixar o Puppet lá dentro, que deixar o Puppet dentro de um container para sempre ficar gerenciando ele, feito uma VM, não é um troço que faça lá muito sentido, geralmente. Mas, então daí tu vai escolher entre tirar o Puppet ou deixar ele lá dentro. Mas tem isso também, com o Ansible tu consegue fazer de fora. E daí tem umas variações, né? Porque cada comando que tu executa dentro do Dockerfile, ele vira um layer do file system. Então, tu fazer tudo com um comando que vai usar o Puppet, ou o Salt, ou o Ansible, fazer tudo de uma vez só, talvez não te gere a coisa mais otimizada em termos desses layers do file system do Docker. Então, talvez tu tenha que separar, mas talvez, por outro lado, pode ser útil para tu agrupar esses layers, em vez de ser cada layer ser um comandinho mísero, tu fazer layers mais inteirinhos de forma organizada. Opa, tudo bem? Meu nome é Igor. Oi, Igor. Eu estava fazendo uns experimentos com o Puppet e o Ansible e eu vi que em muitos fóruns eles falam que um dos problemas do Puppet é a retrocompatibilidade. Eu só não cheguei a ver muito a fundo o que seria esse problema. Não sei se tem como falar um pouco disso.
retrocompatibilidade de código, será? De código novo, teu código ser mantido, porque o Puppet mudou um pouco ao longo do tempo. Então, o código que tu fez lá para o Puppet 2, ele pode não estar rodando mais agora no Puppet 4. Então, isso talvez seja um problema. Mas eu não sei, acho que não é muito relevante, não. Assim, no Ansible também evolui e tal. Acho que não tem nenhum que seja particularmente muito focado em manter assim, a retrocompatibilidade 100% o tempo inteiro, sabe? O Puppet tem uma preocupação com isso. Quando eles resolvem tirar algo da linguagem ou mudar, ela passa por um tempo que ela está deprecated e ele vai te dando warning. Ó, isso aqui está deprecated, muda esse código. E fica um tempo nisso até eles realmente retirarem o negócio. Então, não sei se o problema de retrocompatibilidade era algum outro viés, mas acho que não é muito de se preocupar, não. Se tiverem mais perguntas, falem diretamente com o palestrante, porque o tempo excedeu. Tá bom. Obrigado. Obrigado, gente.